assunto é com Murilo Rocha. 10:02, bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine, bom dia, Luciana, bom dia, ouvintes da Band News. É impossível, né, o assunto hoje não passar pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outras 6 pessoas no Supremo Tribunal Federal, acusados aí de comandar, né, de ser o principal núcleo de uma trama golpista no Brasil no final do ano de 2022 e início de 2023. É claro que os detalhes dessa ação vou deixar aí para os comentaristas nacionais da Band News, mas a gente não pode deixar passar essa data, né, que importante, onde, de certa forma, a justiça brasileira está mostrando a sua autonomia, a sua independência ao poder, né, julgar aí uma tentativa de golpe. Muita gente questionando isso, né? Não existe tentativa de golpe, isso não é crime, né? Claro que existe, né? Porque se tiver o golpe, nós não temos como julgá-lo depois, né? Porque a justiça vai ser abolida. Provavelmente o legislativo vai ser fechado, o judiciário vai ser submetido a uma junta militar, como já foi num passado não tão distante do Brasil, entre os anos de 64 e 1985. Então, essa tentativa de golpe tem que ser julgada, claro, preservando todos os direitos aí dos réus de se defenderem, de apresentarem suas provas de inocência, caso hajam, mas tem que ser levado a cabo. De certa forma, é uma maneira da gente de fazer agora o que não fizemos lá atrás, né? O que não fizemos quando acabou a ditadura militar. Não julgamos os agentes do Estado brasileiro que cometeram uma série de abusos, ilegalidades e crimes naquele período triste de 21 anos que dominou o país. Então, acho que é muito importante esse julgamento que ocorre agora. E eu queria só ler uma frase aqui do ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso. Ele abriu o julgamento falando um pouco sobre, escrevendo o processo, o direito de defesa dos réus, como o processo ocorre, o contexto que esse processo ocorre. Ele teve uma frase dele que me chamou a atenção, abre aspas aqui para o ministro Alexandre de Moraes. A pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, não havendo possibilidade de confundir a saudável e necessária pacificação com a covardia do apaziguamento, que significa impunidade, desrespeito à Constituição Federal e mais, significa incentivo a novas tentativas de golpe de Estado, né? Ou seja, a gente tem que pregar a pacificação, mas a gente não pode também abraçar um apaziguamento covarde, jogando todos esses crimes para debaixo do tapete. Lembrando que o Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, não está sendo julgado pelo seu comportamento negligente na pandemia, quando incentivou, né, jogou contra a medicina, contra a ciência. O Brasil é um dos países que teve mais mortes em números absolutos. A gente não está julgando o Bolsonaro por aquele comportamento negligente da pandemia. Não está sendo julgado pelo boicote à eleição, questionando a urna eleitoral, chamando reunião com embaixadores de outros países para desacreditar o processo eleitoral. Isso ele já foi julgado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e está até inelegível. O que ele está sendo julgado hoje é por liderar, participar de uma trama golpista no final do ano de 2022 para 2023. Posso ler os crimes? São, por favor, vamos lá. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 crimes, ele e mais 7 réus desse processo. Perfeito. Acho que é isso, gente. Acho que é um momento importante na história do Brasil, que a gente, né, concorda, temos que pregar a pacificação, mas, como disse nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, não um apaziguamento covarde. Não fingir que não aconteceu e seguir tocando em frente. Foi isso que a gente fez em 1985 e deu muito errado no Brasil, na história brasileira. Essa mania de querer, né, passar pano mesmo, fingir que nada aconteceu e tocando em frente, geralmente isso dá errado. E no Brasil deu muito errado. Então, importante esse momento, mas também sem abusos do judiciário, que seja dado o direito de defesa dos réus, se tiver que ser adiado o julgamento, que seja. Se tiver qualquer dúvida pairando sobre algum réu, esse réu tem que ser
absolvido, é isso que a gente espera, mas que haja o julgamento. E olha que é um contexto mundial preocupante, né? De abolição mesmo, de discursos de abolição de democracia. Então, o mundo inteiro está olhando para o Brasil, o mundo inteiro está olhando para Brasília, para o STF nesse momento. Por isso, não tive como fugir do assunto, né? Geralmente a gente comenta mais a política local, assuntos locais que interessam mais aqui às pessoas próximas, né? O nosso dia a dia aqui, mas esse assunto interessa para todos nós brasileiros. Então não há como a gente fugir, né, de comentar esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais 7 réus aí acusados por esses crimes que a Sinine acabou de listar, né? Esse julgamento deve demorar até a semana que vem, aí se correr tudo normal, dentro da normalidade, dentro dos prazos estabelecidos, na sexta-feira da próxima semana deve ter aí o resultado deste julgamento. É isso, Sinine e Luciana. Agora 10h08, brevíssimo intervalo, a gente volta já já.